todo nerd que se preza já jogou videogame ou ainda joga muito, galera. Hoje eu vou comentar aqui com vocês uma lista dos jogos que mais marcaram a minha infância e eu tenho certeza que vai ser uma baita viagem nostálgica. Vocês estão prontos para isso? Então roda a vinheta. Fala galera, tranquilo na área, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Resenha Geek. Eu não sei vocês galera, mas na minha vida os videogames eles foram transformadores. Durante todo momento eu sempre tive um console ali na estante da minha sala. Tanto quando eu era mais jovem até os dias atuais. Eu passava horas e horas jogando. Até os dias de hoje eu ainda passo algumas boas horas. Lógico que não dá pra ficar tanto tempo quanto eu ficava antes, né? E todo esse tempo jogando faz com que eu tenha memórias afetivas tão importantes pra mim, que mesmo hoje em dia, depois de muito tempo que eu não jogo determinados jogos, eu ainda consigo lembrar de detalhes de cada um deles. Os games foram tão importantes na minha vida que vai ser impossível fazer um único vídeo para falar sobre esse tema tão abrangente com vocês. Então, se vocês gostarem do assunto, eu vou fazer vários aqui para a gente discutir determinados pontos de tudo que acontece no mundo dos videogames, beleza? Eu me lembro até hoje, quando eu ganhei o meu primeiro Atari. Na verdade, o meu primeiro Atari não foi aquele preto com o detalhezinho maneira, tá? O meu primeiro Atari, eu vou até pedir pro editor colocar aqui na tela, foi um Super Game 3000. Eu devia ter uns 4 anos de idade e eu fiquei completamente encantado com aquela caixa toda tecnológica que eu recebi. E fiquei encantado também com alguns jogos que vieram junto desse pacote. Eles não vieram dentro da caixa, mas eu ganhei isso como um presente de Natal. Mal sabia eu que a minha vida estava mudando naquele exato momento e que eu teria uma fonte de aprendizagem muito mais interessante do que qualquer outra coisa que eu jamais vi na minha vida. Então hoje eu quero relembrar com vocês aqui alguns jogos que fizeram parte da minha trajetória, principalmente que marcaram a minha infância, e eu prometo para vocês que a gente vai fazer uma viagem nostálgica gigante. Tem algumas coisas que são bastante óbvias, porque os jogos fizeram parte de uma importância histórica dos games no mundo, mas tem uma outra parte aqui, galera, que tem algumas surpresinhas que eu preparei para vocês, que eu tenho certeza que mais a galera ali que jogou nos anos 90 é que vai lembrar desses games aqui, fechou? Já se inscreveram no canal? Clicaram no sininho? Então faz tudo isso, aproveita e vai lá no Instagram, segue a gente. Nossa página lá é o @canal_Resenha Geek. A gente posta vídeos todos os dias e aqui no YouTube, todas as quartas-feiras, tem conteúdo novo pra vocês. Frogger! Bom, galera, como eu contei a história do Atari pra vocês, vamos começar pelo Atari aqui, né? Um dos jogos que veio aí no meu pacote de presente de Natal foi o Frogger. Não sei se todo mundo que teve contato com o Atari se lembra desse jogo, mas esse jogo foi um jogo que chamou muito a minha atenção quando eu era criança, porque a capa do cartucho era muito chamativa para mim. Teoricamente, o jogador tinha que controlar um sapinho e fazer com que ele atravessasse em segurança um rio e uma avenida para chegar até a casa dele do outro lado da rua. Teoricamente, tá, pessoal? Porque a tela do Frogger era tão confusa, tão cheia de coisa passando, atravessando, que eu me sentia num caos completo. Eu demorei muito tempo, na realidade, eu só fui aprender a jogar o Frogger depois de um pouco mais velho, para não passar vergonha aqui com vocês, tá? Mas mesmo assim, como eu achava a capa do cartucho muito divertida, foram muitas as vezes que eu coloquei o cartucho lá no meu Atari, e mesmo sem saber jogar, eu tentava fazer alguma coisa, e esse foi o primeiro grande desafio que eu tive com os jogos, porque foi com o Frogger que eu comecei a ter experiência com o sentimento de frustração. Lógico, depois a frustração nos jogos ainda mais, né, pessoal? Principalmente nos anos 90, nos jogos que a gente enfrentou lá, ela só aumentou. Mas o Frogger foi o primeiro jogo com o qual eu tive contato com esse sentimento. E eu fui superar ele virou uma questão de honra pra mim muito tempo depois. Pra vocês terem ideia, eu achava mais complexo jogar o Frogger do que o River Raid e o próprio Enduro. Esses foram os jogos que eu acabei dominando. E aí, fãs de Atari, qual é o jogo que você mais guarda lembranças da memória? Sonic!
Pois é, galera, eu passei uns bons anos aqui com a Atari, eu já tô pulando pra Sonic, né, que na realidade vem com o Mega Drive. Quando eu tive o meu Atari, né, lógico que eu tive contato com outros videogames. Eu tinha um vizinho meu que tinha, por exemplo, o NES. Eu nem sabia o que era o NES na época, tá? Eu não sabia que aquelas coisas com as quais eu tava tendo contato se chamavam videogame, eu era muito novo. E esse meu vizinho tinha jogos incríveis, ele tinha inclusive um lá de NES, que era um jogo de Kung Fu, o editor vai colocar aqui na tela pra vocês verem qual é, que foi o jogo que me trouxe pro universo dos games de luta. Mas em nenhum momento eu achava que aquele NES era tão diferente assim do meu Atari. É claro que olhando para trás hoje, com a maturidade que eu tenho, são coisas muito diferentes. O NES foi revolucionário, com certeza. Mas lá na época dos meus 4, 5 anos de idade, eu só achava que aquele meu vizinho tinha jogos diferentes dos meus. E não que a tecnologia envolvida era completamente outra. Eu realmente fui perceber um salto de tecnologia e fui perceber que eu queria um videogame, que até então não achava que eu tinha um, quando eu vi o primeiro Mega Drive, pessoal. Aquela caixa branca com aquele xadrez fininho, né? A caixa japonesa do Mega Drive. Putz, aquilo era demais. O primeiro contato que eu tive com ele foi através de uma tia minha que trouxe ele importado dos Estados Unidos. Quando ela plugou aquela bagaça na televisão, que eu vi pela primeira vez o Sonic the Hedgehog, falei, putz, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Eu não preciso nem falar pra vocês sobre do que se trata Sonic, certo, pessoal? Eu tenho certeza que todo mundo conhece o Porco-Espinho Azul, velocista, sei lá eu, mas o que é mais louco, galera, é que se tem jogos atualmente que eu já joguei mais de 150 horas, como é, por exemplo, o Horizon Forbidden West, ou até mesmo The Witcher, eu tenho a mais absoluta certeza que com o Sonic eu joguei mais do que o dobro disso, tá? E olha que eram apenas 7 níveis, imagina só, se Sonic fosse tão complexo quanto são os jogos de hoje em dia, né? Streets of Rage. E se tem um jogo que eu me debrucei ainda mais do que Sonic para jogar, com certeza foi Streets of Rage. Hoje em dia, o jogo é até o coach do beat'em up, mas na minha época era só uma válvula de escape por estresse. Cara, pensa num jogo que se você socasse todos os botões e andasse pra frente, você terminava ele. Era animal jogar, e como eu não entendia nada de inglês, a minha referência eram só as imagens que eu via e que acabavam completando na minha imaginação o storytelling bem raso que era apontado no gameplay. Qual era o sentido que tinha um personagem, por exemplo, que tinha unhas que parecia com o Freddy Krueger? Qual era o sentido da gente ver as irmãs gêmeas da Blaze? Qual era o sentido de todos os bosses aparecerem na última fase vestido com roupas mais dark? Tinha que ter uma explicação. E a explicação quem dava era a nossa imaginação. Não era nada escrito, na época nem existiam direito as revistas de game ainda, elas estavam começando a surgir, então tava tudo aqui, ó. You die! Think, Mark! Streets of Rage, também conhecido no Japão como Bare Knuckle, foi um jogo que revolucionou, marcou a época, trouxe muitas ferramentas que depois foram usadas em inúmeros jogos e durante muito tempo foi referência pro estilo beat'em up. Quem é que não lembra do especial que a gente chamava o carro de polícia para jogar uma bomba em todo mundo e acabar com a tela? Killer Instinct. Depois de muito tempo jogando só o Mega Drive, eu comecei a ter contato com o Super Nintendo, pessoal, através de um amigo meu. A princípio só ele tinha, e depois de uns bons anos é que eu vim ter o Super Nintendo também. E foi com esse meu amigo que eu fui introduzido à guerra de consoles. Cara, como era difícil convencer esse meu amigo de que Sonic era muito mais divertido do que Mario, mas não teve jeito, pessoal. Esse meu amigo, ele não teve acesso ao Mega Drive do jeito como eu tive, e ele jurava de pé junto que o Bigodudo era muito mais interessante do que o Porco-Espinho. Não tem heresia maior do que essa, né? Tô brincando, galera. Eu adoro Mario, e se vocês ainda não assistiram o vídeo que tá aqui no nosso canal, em que eu falo sobre diversas curiosidades sobre Mario, dá uma assistida, a gente vai colocar o link aqui na descrição para vocês darem um pulinho lá, beleza? Eu já tinha passado algumas boas horas jogando o Super Street Fighter 2, mas Killer Instinct do Super Nintendo foi revolucionário para mim. Não tem como, galera. Aqueles gráficos,
A sensação do 3D, apesar da plataforma até ultrapassada, né, dos gráficos que o Killer Instinct tinha, os combos infinitos que o jogo trazia, a variedade de personagens, putz, cara, Killer Instinct é vida. Mas foi o responsável também por talvez eu ter quebrado aí os 2 controles do Super Nintendo. Resident Evil 2. E daí a coisa foi evoluindo, né, pessoal? A gente chega ali até a era do primeiro PlayStation. Cara, o PlayStation ele foi completamente revolucionário, não tinha nada igual na época. E depois de muito tempo com Mega Drive, Super Nintendo, chega mais ou menos ali em 94 no Brasil, o PlayStation. PlayStation foi revolucionário, tá, pessoal? Não existia nada nem próximo de ser o que é o PlayStation. Inclusive, eu demorei um certo tempo para ter acesso, né, para ter o meu próprio PlayStation, tá? Mas depois de ter passado um bom tempo jogando só Crash Bandicoot, o jogo que mais me encantou foi o Resident Evil 2. Eu joguei no Resident antes de conhecer até mesmo o Resident Evil o primeiro, tá? Mas foi o primeiro contato que eu tive com um jogo de terror que realmente mexesse comigo. Cara, existia todo um ritual pra jogar o Resident Evil, tá? Então era assim, ó, espera anoitecer, apaga todas as luzes da casa, coloca uma coletânea lá, estilo Dinamite, pra ouvir. Quem ouviu sabe do que eu tô falando. E o volume da televisão no talo. Cara, aqueles zumbis que ficavam de fundo, que nem existiam na verdade, né? Eles ficavam só fazendo aqueles barulhos grotescos lá do zumbi no fundo do áudio, assim. Putz, aquilo dava muito medo, cara. Eu ficava olhando pra todos os lados da tela pra ver de onde vinha e não vinha de lugar nenhum, né? Resident Evil foi completamente revolucionário pra mim, marcou época. Eu joguei muito, cansei de zerar esse jogo. E com certeza é um dos jogos que eu tenho a melhor memória afetiva até hoje. Ele foi tão importante, pessoal, que daí todos os jogos que saíam em terceira pessoa, eles tinham um subtítulo de Resident Evil. Então, por exemplo, Tenchu era um jogo de ninja tipo Resident Evil. Metal Gear era um jogo de espionagem tipo Resident Evil. E assim por diante. Inclusive, Metal Gear também foi um jogo que marcou a minha infância. Eu lembro desse jogo até hoje, tem um carinho super especial de se colocar no emulador da vida para jogar. Com certeza eu vou querer ir até o final e conseguir fazer todos os truques que vocês possam imaginar, tá? Quem aqui se lembra de como pegar a ninja vermelha na história? Cara, se tivesse platina naquela época, com certeza o Metal Gear seria um jogo que eu teria platinado. Mas e vocês, pessoal? Quais foram os jogos que marcaram a infância de vocês também? Vocês têm tanta memória afetiva assim quanto eu tenho dos videogames? Deixa aí nos comentários e continua essa resenha com a gente. Curtiu o nosso conteúdo aqui? Pô, então agora a gente tá vencendo. Deixa esse like aí pra gente e compartilhe o vídeo com seus colegas. Eu tenho certeza que vai ter um monte deles que vai lembrar também de uma pancada de jogos aí que fez parte da infância de todo mundo. Já deu um pulinho lá no nosso Instagram? Então, se não deu ainda, canal _resenha_geek. Conteúdos todos os dias. E aqui no YouTube, conteúdos todas as quartas-feiras, galera. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, quais foram as experiências de vocês com os videogames e quais foram os jogos que mais deixaram lembranças para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Fui, galera!